Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos os que estão conosco nesta noite, nesse dia especial. Todos os dias que nós cultuamos ao Senhor é um dia muito especial para todos nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós mandamos um grande abraço já no início para nossa irmã Regina Belmiro, que está fazendo aniversário no dia de hoje, já pedindo ao nosso Deus que ela seja abençoada na sua saúde, na sua vida, na sua família. Todos nós, como dissemos, mandamos um abraço muito carinhoso para nossa irmã no dia do seu aniversário. Nós vamos ler na palavra de Deus, que está em Apocalipse capítulo 15, versos 3 e 4, dizem assim: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. É este Rei da Glória que nós estamos cultuando, celebrando nesta noite, e que você seja ricamente abençoado nesses momentos preciosos que vamos passar juntos. Vamos orar nesse momento, você participe comigo desta oração. Ó Deus, quão admiráveis são, Senhor, os teus feitos, as tuas maravilhas. Tu és o Deus criador de todas as coisas, Deus sustentador, Deus que nos amou, Deus que nos ama, Deus que nos abençoa, Deus que está conosco em todos os momentos, Deus que nos alegra o coração com as tuas promessas. Nós estamos diante de ti, Senhor, em mais este dia especial, louvando a Deus, engrandecendo o nome do nosso Senhor, esperando, Senhor, que todos os nossos irmãos da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Nova Aliança, e todos os outros irmãos que participam conosco deste culto, sejam ricamente abençoados de forma muito especial. Que o teu nome seja exaltado, Senhor, com as orações, com os cânticos, com a pregação da tua palavra. Abra o nosso coração, dá-nos ouvidos para ouvir, e que sejam momentos de celebração ao nome de Jesus. Nós oramos no nome do nosso Rei Redentor e Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos vocês que nos assistem. É muito bom estar aqui mais uma vez participando, adorando ao nosso Deus. Vamos continuar louvando a Ele, que é digno de toda honra e toda glória. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando espumar, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio está. Me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Quando
brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, nem se vencer, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, se é por amor, estás me ensinando que sempre é Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, se é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Se é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Se é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Amém. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Nós vamos nesse momento, irmãos, meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Nós vamos falar, e o texto é o Salmo 121. Se você tem sua Bíblia aí, gostaria de abrir e acompanhar a leitura, ou se não, antes nós vamos fazer mais uma oração, pedindo sempre a bênção da iluminação de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, coração. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez te falamos em nome de Jesus, na alegria de poder ter a tua palavra conosco nesta noite, e queremos, ó Pai, de forma específica, especial, te pedir, ó Deus, que esta palavra, Senhor, em tempos de tanto medo, de tanta insegurança, Senhor, ela fale profundamente aos nossos corações. Transmita, Senhor, a tua palavra. Usa teu servo, que é apenas o proclamador dela. Toca, Senhor, a minha boca com a brasa viva do teu altar, para que as tuas palavras estejam na minha boca e eu seja, Senhor, uma ferramenta útil nas tuas mãos esta noite. Abençoando a vida de todos os irmãos que estão conosco, participando deste culto. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Como disse, nós vamos ler o Salmo de número 121, bem conhecido, que nos diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém e amém. E agora há pouco na minha oração eu estava dizendo, irmãos, que vivemos num período de um contexto, já vivíamos, muito antes dessa pandemia, vivíamos um contexto, de insegurança, de violência, de medo, e agora, além de todo esse contexto produzido por essa doença que nós estamos vivenciando,
né? Nós temos já o contexto de insegurança no nosso município, no nosso estado. Importante, diante de todos esses contextos, que a palavra de Deus está sempre presente para nos orientar, para nos confortar, nos consolar, nos ensinar. E o objetivo desta noite é trazer esta palavra ao seu coração, aos nossos corações, para que você fique certo acerca da proteção de Deus para com o seu povo. Este salmo faz parte de um conjunto de salmos, irmãos, que o povo ia recitando juntos, como se fosse uma procissão, cantando, louvando ao Senhor, indo para Jerusalém adorar. Se você observar, está lá, logo no início: elevo os olhos para os montes. Mas por que o salmista diz isso? Jerusalém ficava na região montanhosa da Judéia, e o templo foi edificado numa colina. Então o povo de Deus saía numa procissão e todos iam recitando, cantando, não só o Salmo 121, mas os outros que se seguem, chamado Cânticos de Romagem. Então o salmista fala que o povo saía e com o objetivo de ir a Jerusalém adorar o seu Deus no templo. Hoje, louvado seja Deus, nós estamos ainda nessa situação de não estarmos juntos aqui neste local de culto, mas a igreja pode se reunir aonde ela está, não nesse templo. No templo as pessoas iam ao templo para adorar o Senhor. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, e Deus não está preocupado com a geografia, mas está preocupado como nós estamos para cultuá-lo. Mas vamos voltar lá no Salmo 121, que diz que Ele é o Deus fiel, guarda o seu povo, é o fiel guarda do seu povo. E podemos constatar que o nosso Deus guarda o seu povo em todas as áreas da vida: proteção e segurança, cobertura total. Cobertura total. Eu quero que você guarde bem isso: a cobertura de Deus sobre o seu povo. Os braços de Deus estão estendidos e nos envolvem completamente em todas as áreas da nossa vida. Mas nós, irmãos, já nos deparamos com situações da vida e até tragédias da vida, que às vezes a gente pensa o seguinte, onde estava Deus quando aconteceu aquilo? O texto não está falando que Deus nos guarda, que Deus nos protege, mas se você observar, de acordo, e quando nós chegamos à conclusão desta palavra, em termos da cobertura desse amor desse Deus, da proteção, da guarda desse Deus, você vai ver que Deus guarda você em todas as esferas, seja nesta terra ou seja eternamente. Por isso que os nossos olhos não podem estar apenas, irmãos, fixados neste mundo, nesta terra, apenas nos nossos afazeres desta terra. Se Deus nos guarda, o texto está dizendo isso. O que eu quero que você fique atento é sobre isso. Mesmo diante das tragédias da vida, o nosso Deus está nos guardando. É o que nós vamos ver. Olha o que diz o verso de número 4: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Nem dormita, nem dorme. Ou seja, o nosso Deus não dorme e nem cochila. Eu até citei na mensagem da semana passada, quando falava sobre quem é o nosso Deus, vocês devem se lembrar, eu citei aqui, vendo o filme Thor, que Odin, o grande Deus de Asgard, o Todo-Poderoso, era um Deus que dormia e não gostava que ele fosse, digamos assim, não perturbasse o seu sono. E durante o sono desse Deus, entre aspas, dos deuses nórdicos, Asgard ficava uma confusão danada. Mas o que nós estamos falando é que o nosso Deus, ele nem dorme, nem cochila, e ele está sempre guardando o seu povo. De que forma? Primeiro, o verso 4 está dizendo: constantemente
A proteção e o cuidado do nosso Deus para conosco é constante. É bom lembrar o período em que o Salmo foi escrito. O povo de Deus vivia em grandes batalhas, em situações assim que o povo tinha que sair para guerrear, e que eles precisavam, obviamente, da proteção da parte de Deus diante dessas batalhas. Aí eu pergunto sempre a você: nós não enfrentamos aquelas batalhas dos tempos de Davi, mas nós enfrentamos outras batalhas em que o medo vem contra nós. O medo nos às vezes paralisa, não fazendo com que a gente avance. O medo pode nos paralisar, assim como paralisou o povo de Deus diante do Mar Vermelho, quando eles viram o exército de Faraó vindo. Eles ficaram paralisados pelo medo. Então, irmãos, preste atenção. Nas nossas batalhas da vida, o Senhor está nos guardando. O que diz o texto? É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, constantemente nós podemos contar com a proteção de Deus. Agora, trazendo para a nossa atualidade, viver no Rio de Janeiro, viver em São Gonçalo, viver dentro desse estado de caos em termos de violência, nós precisamos contar, obviamente, com a proteção, e que Deus nos guarde todos os dias. Hoje em dia eu chego sempre a dizer que sair em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, sair e voltar é uma grande bênção, que a gente deve, quando sair, pedir a Deus que nos guarde, e quando nós pisarmos na nossa casa, dizer: Senhor, muito obrigado, porque nada me aconteceu, porque essa é a realidade. Deus nos guarda. Deus disse assim para Jacó, em Gênesis 28, 15, parte A do versículo, diz assim: Deus fala assim a Jacó: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Mas essa promessa, irmãos, ela não é apenas específica para Jacó, específica para determinados servos de Deus, porque Deus não tem servos prediletos. Deus tem um povo que Ele cuida, que Ele guarda, que Ele protege. Então esta palavra aqui, essa proteção dada a Jacó, ela é extensiva a nós, irmãos, extensiva ao seu povo. Nisso nós não podemos esquecer. É bom dizer que isso não impede que passemos por situações adversas na vida, irmãos. Nós sabemos aí de tantos servos de Deus que tiveram que vivenciar momentos de tragédias profundas. Ah, mas aonde estava Deus, pastor? Ué, aonde estava Deus? Acompanhe esta mensagem até o final, que você vai perceber que nada foge ao controle e à guarda de Deus para nós. Nada foge. Deus, a cobertura desta guarda, dessa proteção de Deus envolve tudo, irmãos, tudo. Como eu disse, o fiel guarda de Israel, ele guarda o seu povo constantemente. É certo que não dorme nem cochila o guarda de Israel. Em segundo lugar, veja o verso 5: o Senhor é quem te guarda. Preste atenção, quem nos guarda? O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Então, se Ele nos guarda constantemente, Ele também nos guarda pessoalmente. Como assim, pastor? Fisicamente também. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Assim como a sombra projetada por uma pessoa a acompanha, assim também é Deus com o seu povo. Ou seja, observe a abrangência dessa cobertura. Se é constante, também é pessoal. Nós, irmãos, não servimos a um Deus que nos abandona. Nós servimos a um Deus que está com o seu povo constantemente e pessoalmente. É uma sombra que vai sempre caminhando conosco aonde quer que nós estejamos. Entendeu agora por que Ele prometeu isso a Jacó? Entendeu por que Deus prometeu isso ao seu povo? Ele é como uma sombra que é projetada.
Ele está nos acompanhando em todo instante da nossa vida. Muitos nos prometem guardar. Como disse, vivemos um tempo de insegurança, de violência terrível. Muitos governantes, polícia, tantas coisas prometem guardar, mas o texto é tão claro aqui, o Senhor é quem te guarda. Na verdade, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos envolve com seus braços protetores. Quando você vai ler o Salmo 91, podemos saber que nós podemos descansar seguros à sombra do Onipotente. Abra o Salmo 91, mas por favor, não abra o Salmo 91 apenas para ficar aberto na sua casa como se fosse um amuleto. Bíblia não é amuleto, irmãos. Bíblia é para ser lida, Bíblia é para se mergulhar e conhecer o Deus da palavra. Mas leia lá o Salmo 91, você vai perceber toda a abrangência e a sombra do Onipotente. Daí o primeiro versículo já fala sobre a sombra do Onipotente, ou seja, de quem tem todo o poder. E lá no Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso. O Salmo 91, dos seus versículos, diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Isso é dois versículos do Salmo 91. Se eu não me engano, se não me falha a memória, tem 16 versículos. E quando você mergulha nesse salmo, você vai perceber a abrangência, a dimensão, a extensão da proteção de Deus para com o seu povo, irmãos. Mas como Deus nos guarda pessoalmente? Está dizendo o texto aqui que Ele é a sombra que nos acompanha, a sombra do Onipotente. Mas como, pastor, que Ele me guarda pessoalmente? Jesus disse aos seus discípulos antes de morrer: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês largados, eu não vou deixar vocês abandonados, porque eu vou, para que eu possa, para que o Espírito venha, é necessário que eu vá. E dentro desse plano maravilhoso, dessa cobertura de Deus sobre o seu povo, de proteção, de guarda, Jesus Cristo foi, mas veio o Espírito Santo, que o Espírito Santo está conosco, está com o seu povo em todos os lugares. Por isso nós podemos confiar. É o Deus Emanuel. Eu gosto de citar sempre isso, irmãos. É o Deus Emanuel, o Deus conosco. Por isso é que o Salmo está dizendo que Deus nos guarda constantemente, é certo que não dormita, nem dorme, nem cochila o guarda de Israel, nos guarda pessoalmente, ou seja, Deus nos deu o Espírito Santo, que nos acompanha, que nos livra, e às vezes nós não percebemos, irmãos, como Deus nos guarda todas as vezes que nós saímos às ruas. Quantas vezes Deus nos deu o livramento, que às vezes você pode ver, e os que você nunca viu. Sair nas ruas hoje em dia é um ato de fé, irmãos. É um ato de fé. Confiar na proteção do Altíssimo. As pessoas em geral dizem isso, que nós não temos mais quem nos proteja. Só Deus. Eles até chegaram a essa conclusão, que só Deus nos protege. Mas o Salmo está dizendo: o Senhor é quem te guarda. Deus que nos guarda pessoalmente, fisicamente. Ele está conosco. É um Deus que não nos abandona. E terceiro e último lugar, Deus, o fiel guarda de Israel, o fiel guarda do seu povo, nos guarda constantemente, nos guarda pessoalmente. E em último lugar, nos guarda espiritualmente. Olha a abrangência, vai só crescendo. Os braços de Deus estão envolvendo o seu povo totalmente. Olha lá o que diz os versos 7 e 8. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma.
O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ou seja, o Senhor nos guarda espiritualmente e eternamente. Por que isso funciona? Como é que isso funciona, irmãos? Porque nós não devemos temer a morte, irmãos. Nós não podemos de forma alguma deixar com que o medo nos paralise. Nós devemos avançar. Não há esfera das nossas vidas sem que Ele esteja presente. Sabe por quê? Porque a vida, ela também é feita de adversidades, de tragédias. Mas e diante das tragédias da vida, pastor? Quando a gente perde, às vezes, os nossos entes queridos de forma brutal, infelizmente, meus irmãos, os cristãos não estão imunes a essas coisas. Quando nós olhamos as páginas da Bíblia, nós vamos perceber isto. Nem o próprio Cristo esteve imune a isso. Mas, o que diz o texto? Deus guarda a nossa alma, entrada e saída, eternamente. Estamos plenamente e totalmente abraçados por este amor de um Deus que nos guarda completamente. Como eu disse, a vida pode nos reservar momentos terríveis, e eu já passei por muitos deles, e creio que você também já passou por momentos de intensa adversidade, de gente querida que você perdeu, mas o Senhor promete nos guardar espiritualmente, eternamente, mesmo quando a morte chegar, irmãos. Podemos contar com a proteção e a cobertura do nosso Deus, totalmente. Não há o que temer. Eu queria ler, eu vou dar um exemplo para vocês, lá no livro de Atos. Eu vou ler Atos capítulo 7, versos de 54 a 60, um momento assim, drástico, um momento terrível da vida de um servo de Deus chamado Estevão. Vamos ler? Olha lá, Atos capítulo 7, de 54 a 60, diz assim: ouvindo eles isto, ou seja, o que Estevão tinha falado para eles, se você ler os versos anteriores, você vai ver que Estevão faz uma pregação, falando sobre Cristo, falando sobre tudo que Jesus Cristo tinha feito. Ele diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e riavam os dentes contra ele. Vai vendo aí. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu ou morreu. E aí você me pergunta, como eu disse, isso aqui é uma tragédia, irmãos. Como é que alguém defendendo a fé em Cristo, ele foi apedrejado até a morte, irmãos? Apedrejado até a morte. Já pararam para pensar? Alguém que está me ouvindo e me vendo esta noite já passou por tal experiência? Não, creio que não. Mas mesmo nessas tragédias, mesmo nessa morte absurda, injusta, má, aonde estava Deus? Alguém vai perguntar: mas pastor, como é que Deus permitiu isso? Mas o texto está dizendo que a cobertura de Deus é total. Ele diz que ele estava sendo apedrejado, morto de forma injusta, mas diz que ele olhou e viu o quê? Os céus abertos, a glória de Deus, e Jesus de pé, irmãos. É o único registro na palavra de Deus. É o único registro na palavra de Deus que no momento da morte de um dos seus servos, Jesus estava de pé para recebê-lo.
Então, entenderam aí o que significa guardar eternamente, guardar espiritualmente? Entenderam o que significa quando diz lá no Salmo: guardará a tua alma, a tua entrada, a tua saída? Entenderam, irmãos? Não há área da vida do povo de Deus, do servo de Deus, onde os braços de Deus não alcancem. Então, meus amados irmãos, a que conclusão nós chegamos? Quando eu comecei esta mensagem, a que conclusão nós chegamos? Do que o salmista, quando escreve o Salmo 121, está falando da sua própria experiência, porque Davi foi guardado muitas vezes, irmãos, de ser morto nas batalhas, dos filhos, de tanta coisa. Então Davi escreve o Salmo relatando a sua própria experiência, e chegou o dia que Davi morreu, irmãos, e essas palavras aqui do Salmo, dos versículos 7 e 8, se tornaram realidade. O que vai acontecer conosco também? Por isso que eu quero te perguntar, meu irmão, quando a morte chegar, e ela chega para todos, e não sabemos quando, você vai poder contar com essa cobertura eterna, com essa cobertura aqui, e quando nós fechamos os olhos, como Estevão diz que ele foi apedrejado e ele adormeceu, ou seja, ele morreu. Você poderá contar com essa cobertura? E concluindo, finalizando, o nosso Deus nos guarda constantemente. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O nosso Deus nos guarda pessoalmente. Ele é a sombra à tua direita que vai te seguindo, e através do Espírito Santo Ele vai te guardando. E o nosso Deus nos guarda eternamente e espiritualmente. Mesmo quando a morte chegar, irmãos, não há o que temer, pois Deus nos guardará. O Salmo 23 nos diz: bondade e misericórdia certamente estarão comigo todos os dias da minha vida, e habitarei seguro na casa de Deus para todos sempre. A casa de Deus ali é o simbolismo do céu, a presença de Deus. A pergunta é: você já conta com a cobertura desse Deus na sua vida? Pela graça, misericórdia de Deus, eu posso dizer que sim, na minha vida. Não por mim mesmo, mas porque Ele me amou. E Ele me amou de tal maneira que eu entendi o que Ele fez por mim. E além de fazer o que Ele fez por mim, Ele é um Deus que me abraça. E nada foge ao abraço de Deus. Eu espero que você tenha essa experiência com esse Deus. E se você porventura não tem, é o dia de fazê-lo. É o dia de se entregar ao Senhor. Decida, tome uma atitude em relação a isso. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. E toda essa cobertura também será para você. Que Deus te abençoe. Amém. Jesus.
sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pra mim. Meus irmãos, incomparáveis são as suas promessas para mim. Isso é uma verdade extraordinária. Verdades que nós acabamos de ver aqui no Salmo 121. Que essas promessas façam parte da sua vida, meu querido. Aproveitamos para agradecer a todos os que estão conosco esta noite, nos acompanhando através da internet, e esperamos que Deus esteja abençoando a sua vida através desta celebração ao nome do Senhor Jesus. Agradecendo sempre aos nossos irmãos que nos acompanham aqui em todos esses momentos, possibilitando este culto para que possamos levar a palavra de Deus até você. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, e certamente vamos poder contar com a proteção do nosso Deus. Louvado seja o nome dele. Eu gostaria de orar e logo após nós vamos impetrar a bênção do Senhor. Oremos. Nosso Pai, mais uma vez nós te somos gratos porque tu nos permite, em nome de Jesus, nos achegarmos até ti. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos hoje concedido a todos nós, quando Jesus Cristo, ao morrer, o véu do templo se partiu e hoje temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo, nosso único mediador, nosso único intercessor. Louvamos o teu nome, Senhor, por esta celebração. Louvamos o teu nome, Senhor, pela vida de Regina Belmiro, nossa querida irmã que está aniversariando no dia de hoje. Louvado seja o teu nome, Senhor, por sua vida dedicada a Jesus Cristo, pela sua família, pelo seu marido, sobre suas filhos. Enfim, Senhor, agradecemos e te pedimos que ela seja abençoada com saúde, ó Deus, com a proteção do Senhor, que ela seja, ó Deus, perceba Jesus Cristo sempre em todos os seus caminhos. Ó Deus, que tu nos abençoe o final deste dia e a semana que vai se iniciar, que nós possamos, ó Deus, celebrar o teu nome em todos os dias da nossa vida, porque tu és o nosso Deus, o Deus amoroso, o Deus que nos amou de tal maneira. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso único e eterno Senhor e Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.